parcela de todo o pré-sal já descoberto. Bom, o que é incerto, né? Esse é o lado que a gente espera de forma mais positiva. Agora, tem muita coisa que está por fazer, está por se definir, coisas que estão na mão dos capixabas e coisas que não estão nas mãos dos capixabas. Uma delas é a apropriação dos recursos de royalties e participações especiais pelo Espírito Santo. A gente está em curso, estará em debate ao longo dos próximos anos, nos próximos meses ou anos, uma política nacional para o pré-sal. Uma outra coisa que não é certa é a internalização dos benefícios da cadeia do petróleo pelo Estado, em especial no fornecimento de bens e serviços. Essa estratégia de fornecimento de bens e serviços foi uma estratégia bem sucedida da Noruega, que transformou base de recurso natural em desenvolvimento. Hoje, se a gente for observar, várias cidades ao longo da costa brasileira vão estar competindo para participar dessa nova província petrolífera. Eu queria chamar a atenção para vocês de São José dos Campos, que é uma cidade que não está no litoral, mas é uma cidade que está se posicionando muito bem, ou está se preparando, está se voltando para isso, para se posicionar muito bem nessa cadeia de petróleo e gás, que é uma cidade que concentra grandes centros de tecnologia e quer trazer para ela boa parte do alto valor agregado dessa indústria. Ela está a 100 km da costa, entre Rio e São Paulo, tem Embraer, tem o INPE, tem centros de pesquisa de várias empresas. Então, é uma cidade que está se posicionando para capturar o quê? O que tem de mais precioso nessa indústria, que é a parte tecnológica. E aí fica um alerta, né? Como é que Vitória, sua região metropolitana e suas cidades vão participar disso na próxima década. Com relação à cadeia minerometalúrgica, a gente espera que a retomada de investimentos, né, alguns pararam, reiniciaram, mas é importante a gente lembrar que o Espírito Santo não está sozinho, né? Você tem hoje, por exemplo, investimentos acontecendo no Porto de Açu do Rio de Janeiro, ou seja, alguns investimentos podem vir para cá, mas essa cadeia, essa pujança lá que eu mostrei da China pode parar em outro lugar também. Então, atrair os investimentos para cá também é algo a ser trabalhado pela comunidade capixaba. Com relação ao papel e celulose, a retomada dos volumes é o que a gente espera, e o preço depende um pouco das condições, em especiais dos países desenvolvidos. O nosso sentimento e também a expectativa de médio e longo prazo da consolidação do setor, em especial aqui para o Espírito Santo. Então, tem algumas incertezas aí nesse campo. Nos arranjos produtivos locais, né? Naturalmente são diferentes, cada um tem sua característica, mas alguns talvez poderiam se consolidar para ganhar escala, ganhar competitividade, se tornarem globais. Acho que pode ser um caminho. O desafio da incorporação da inovação tecnológica nos seus processos produtivos e da agregação de valor. A gente observa que alguns papéis ainda podem avançar muito nesses três campos. Isso depende de capacidade empresarial e também de uma boa articulação dentro do Estado. E será sucesso na promoção de investimentos, que mirem diversificação econômica, para não ficarem ancorados exclusivamente, né, ou com muita intensidade na exploração de recursos naturais, na agregação de valor da produção, o que pode trazer muito investimento para cá, e no lançamento das cadeias produtivas. E um outro aspecto dessa apresentação é a questão da competitividade sistêmica da economia capixaba. Existe uma parte da economia que se desenvolve por razões estruturais, de competitividade, da localização, da presença de recursos naturais ou de empresas já implantadas. E uma outra parte que vai cair justamente na competição do Espírito Santo em trazer empresas para cá, competindo com Minas, com São Paulo, com Rio Grande do Sul, com Florianópolis, com Santa Catarina e com outros estados. E aí entra tudo um pacote. Desde a questão da reforma tributária, a base de capital humano do Estado, a base de capital de tecnologia, né, capacidade tecnológica, qualidade das suas instituições, pobreza, segurança, saúde da população, qualidade da metrópole e meio ambiente. Esse conjunto, né, de itens, eles combinados, eles podem facilitar ou não a trajetória do Espírito Santo daquele cenário B para aquele cenário A. Quer dizer, o que está no cenário B, muita coisa não depende da gente estar fazendo. Para chegar no cenário A, é preciso muito trabalho, é preciso muito esforço dos capixabas e muita capacidade de coordenação. E eu trouxe aqui alguns elementos para a gente refletir sobre essa competitividade sistêmica. Não todos, mas alguns destaques. O primeiro é a questão da pobreza.
Nesse cenário da retomada de um ambiente mundial favorável e de um trabalho bem coordenado dentro do Espírito Santo, o Estado pode ser o primeiro Estado do Brasil a não ter pobres, ou seja, não ter pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Hoje, Vitória, por exemplo, já tem um percentual de pobres inferior à média de São Paulo, que é o estado mais rico da nossa federação, tirando Brasília, que é um caso à parte. Pela dimensão do Estado, pelo volume de investimentos que ele é capaz de atrair, pelo ambiente favorável que a gente imagina que vai recuperar agora nesse próximo ano, daqui a 2 anos, e pela capacidade que está sendo construída, né, tanto do ponto de vista de gestão de governo, mas também nas prefeituras e também na capacidade da sociedade, que vocês atingirem essa meta, ou seja, o primeiro Estado brasileiro a não ter ninguém vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso é possível de se esperar nos próximos 10 anos. Ok? Para Vitória é um desafio que está mais perto, para Guarapari e outras cidades é um desafio que está um pouco mais longe, mas ele é alcançável. Eu acho que vocês, assim, no espírito do 2025, isso foi muito discutido, é algo aí que deve ser, né, pode ser perseguido com muito orgulho por vocês. O segundo é a questão da criminalidade. E aqui uma reflexão. A criminalidade é um problema brasileiro, né, em especial das regiões metropolitanas. No entanto, teve um estado que conseguiu reduzir significativamente o problema. Foi o estado de São Paulo. O Espírito Santo, o Rio aqui no final tem alguns problemas de estatística, tá? Ele mantém na mesma linha. Mas Pernambuco, Espírito Santo, o Rio mantém nos últimos 10 anos mais ou menos a mesma trajetória. Agora Bahia e outros estados estão subindo para esses mesmos índices de criminalidade, estados que estavam mais baixos, e São Paulo mudou. São Paulo mudou a tal ponto que o número absoluto de homicídios é inferior ao do Rio de Janeiro, embora tenha uma população maior. Ou seja, no Rio de Janeiro são assassinadas por ano 6.000 pessoas, em São Paulo, em 2007, né, 4.800. Aí uma pergunta que vocês fazem, poxa, mas por quê? O que São Paulo fez diferente que os outros estados ainda não conseguiram fazer? E observando dados e tal, a gente chegou num tem uma questão que se destaca de sobremaneira com relação aos outros elementos, que é, infelizmente, o encarceramento. Né? Não foi a prevenção, não foi nada, foi construir cadeia e prender pessoas. São Paulo saiu de 30 mil presos para 150 mil num período de 7 anos. Construiu uma penitenciária nova a cada mês, enquanto o Rio de Janeiro, por exemplo, ficou parado. Além disso, investiu fortemente na polícia, para ser uma polícia mais efetiva, que com maior capacidade de prender, e tem também um elemento estrutural do modelo da criminalidade de São Paulo, que é concentrada numa só organização, o PCC, que é diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é distribuído. E a gente fez umas continhas, e a gente sabe que no Espírito Santo existem várias penitenciárias em construção. E com a finalização desses investimentos, a expectativa é que o Espírito Santo tenha a mesma taxa de encarceramento que teve São Paulo. Então, se esse dado aqui é um dado dominante na redução da criminalidade de São Paulo, a gente pode, se ele ele me parece o mais evidente, é de se esperar que num ciclo, não for um ciclo curto, são 4, 5 anos que São Paulo resolveu o problema, que a gente possa ter uma redução também do Espírito Santo da criminalidade. Ou seja, basta terminar de construir os presídios e melhorar a polícia para ela estar prendendo, a gente pode estar esperando num ciclo 5 anos, alguma coisa assim, que foi o caso de São Paulo. Vocês observem que a redução começou aqui em 2000, né? E ela chegou aqui em 2008, 8 anos. Ok? Um outro elemento da competitividade sistêmica aqui do estado é a metrópole, né, de Vitória. Aqui há uma visão da região metropolitana em 76 e aqui em 2005. O fato da região metropolitana de Vitória estar se desenvolvendo um pouco depois de outras metrópoles brasileiras gera uma oportunidade para que vocês evitem erros cometidos em São Paulo, no Rio e em BH. Né? Dentre eles, por exemplo, existir uma concentração de indústrias numa cidade, de moradores na outra, de serviços na outra, de ter áreas de exclusão entre municípios, que gera desequilíbrios econômicos entre municípios. Algumas metrópoles brasileiras têm isso, tem muita indústria, muita arrecadação no estado, na cidade, e na outra você tem muito pobre, mas o município não tem dinheiro para cuidar daqueles pobres. Então o desenvolvimento equilibrado, polinucleado numa região metropolitana reduz esse tipo de problema, ou seja, do problema fiscal dos municípios, reduz trânsito, distribui desenvolvimento. Então um modelo diferente, acho que vocês têm a oportunidade de perseguir.
Também é uma questão na metrópole que se fala muito, a questão do trânsito, né? Só para vocês refletirem, nos últimos 8 anos o número de veículos em Vila Velha duplicou. Isso vale também para qualquer uma das outras cidades. Aqui é só...